Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar mais uma parte desse livro aqui, Bruxaria e Magia na Europa, Grécia Antiga e Roma, do Daniel Ogden, Georg Luc, Richard Gordon e Valerie Flint. Esse é o vídeo 4, vou falar mais um aspecto do livro aí, né? Bom, nós já falamos aí sobre a presença da magia aí na Grécia Antiga, em Roma Antiga, mas há que se destacar também a questão do ceticismo, né? No texto hipocrático sobre a doença sagrada, né? Quando ela trata da epilepsia, o autor, supostamente Hipócrates, né, critica a ação dos magos, que santificam a doença da epilepsia e pretendem ser detentores de um conhecimento especial. Ele diz assim: se eles alegam saber como atrair a lua e provocar um eclipse no sol, tempestades e tempo bom, chuva e seca, deixar o mar intransponível e a terra infértil, e todas as coisas desse tipo, quer eles aleguem saber essas coisas por meio de ritos ou por algum outro conhecimento ou prática, ao fazer disso o seu negócio, eles me parecem ser velhacos ímpios, que não acreditam nem que os deuses existam, nem que tenham qualquer poder, e ao fazê-lo não conseguem evitar extremos, já que os deuses são os mesmos que nada para eles. Os primeiros homens que santificaram essa doença devem ter sido, a meu ver, do mesmo tipo dos atuais purificadores, mendicantes e outros farsantes. Fingem ser devotos de algum conhecimento especial. Se um homem pudesse atrair a lua, ou causar eclipse no sol, criar tempestade, tempo bom, por meio de magia e sacrifício, eu não chamaria nenhuma dessas coisas de visitação divina, e sim humana, pois o poder divino foi superado e forçado à sujeição pela vontade humana. Mas talvez essas afirmações simplesmente não sejam verdadeiras, e porque essas pessoas não têm um meio sólido de sustento, elas inventam todas essas artes diferentes e brincam de arlequim. Esse é o texto sobre a doença sagrada, né? Criticando bem energicamente, mostrando um ceticismo com toda essa magia, né? O texto, dentro de uma perspectiva racionalista grega, denuncia a ineficácia de tais práticas mágicas criadas unicamente para iludir as pessoas. Continua o texto. Eles também empregam outros pretextos para que, caso o paciente seja curado, sua reputação de astúcia aumente. Enquanto, se o paciente morrer, então eles possam se desculpar, explicando que é culpa dos deuses, pois eles mesmos nada fizeram de errado. Segundo Georg Luc, o texto de Hipócrates mostra que já naquela época a medicina científica se diferenciava da medicina baseada na magia. Richard Gordon observa que Hipócrates não condena todas as práticas mágicas, mas apenas a atividade dos magoi, de origem persa, pois, por outro lado, os mistai, indivíduos que recebem iniciação no Eleusis, eles não recebem a mesma crítica. Alexandre Coiré, ele se refere à obra de Plínio, lá o romano Plínio, como um conjunto de anedotas e bisbilhotices. O texto do Plínio tem uma série de coisas muito incríveis no texto, né? Lynn Thorndike observa que Plínio, em sua obra História Natural, parece incrivelmente crédulo e indiscriminado na seleção de seu material de estudo, marcado pela falta de qualquer padrão de julgamento entre o que é certo e errado, o que faz compor uma obra que Thorndike descreve como um conglomerado de fatos e ficção desordenados e indiscriminados. Está se referindo à História Natural do Plínio. Muitas vezes ele assume um tom de ceticismo e censura, Plínio, né? Quanto à credibilidade de outros autores. Plínio se refere à possibilidade, por exemplo, de ensinar um elefante a escrever, ou que um dente de hiena capturado quando a lua está em Gêmeos é um bom repelente contra fantasmas. Ou que ele esteve na Índia para assistir uma corrida de homens sem boca, que sobreviviam cheirando flores. Ou a existência de peixinhos do Mediterrâneo, conhecidos como rêmora,
que são citados por Aristóteles também, e que poderiam fazer parar um navio, simplesmente se aderindo ao casco dele. O peixe tem má reputação, sendo usado em poções de amor e com a finalidade de atrasar julgamentos e processos legais, propriedades malignas que só são compensadas por um único mérito do peixe. Ele é bom para deter fluxos do ventre em mulheres grávidas e preserva o feto até o nascimento. E assim vai o Plínio na sua obra História Natural. Para os gregos, o poder do mal olhado poderia ser explicado pelo poder das imagens em nossa mente. Segundo o Sexto Empírico, Demócrito diz que algumas imagens se aproximam dos homens, algumas benéficas, outras maléficas. Por isso, ele deseja encontrar imagens benéficas. Para Plutarco, Demócrito diz que essas imagens são emanações emitidas não de uma maneira totalmente inconsciente ou sem intenção por parte dos malévolos, e que são carregadas de perversidade e inveja. Segundo ele, essas imagens, com seu peso maligno, aderindo às vítimas e de fato ficando permanentemente alojadas nelas, são capazes de prejudicar e ferir corpos e mentes. Portanto, para Demócrito, bem como para Empédocles, os efeitos do mal olhado são perceptíveis e naturais. Não se trata de uma magia subvertendo a natureza. Isso é um efeito natural daquela imagem, que tem como lei que o igual busca o igual. E nesse sentido, Richard Gordon entende que eles sejam precursores de uma magia natural. Plínio explica que os remédios baseavam-se na doutrina das assinaturas, de simpatia e antipatia dos corpos. O escorpião batido neutraliza o veneno do lagarto pintado. Uma droga maligna é feita desse lagarto. Então, se você afogar o lagarto em vinho e uma pessoa beber esse vinho, ela ficará com o rosto cheio de manchas, que nem o lagarto pintado. Por isso, as esposas que querem estragar a aparência das concubinas, elas devem matar um lagarto pintado, colocar no pote de maquiagem delas. Veja o efeito simpático. Semelhante atrai semelhante. Então, o lagarto pintado atrai as manchas no rosto. Então, isso é um efeito de uma magia natural. Você não está invocando nenhum demônio. Lúcio Firmano foi um matemático romano que Cícero descreve como tendo conhecimentos em astronomia dos caldeus. Ele calculou a fundação de Roma em 9 de abril, quando teria ocorrido um eclipse, antes, portanto, do tradicional 21 de abril, que os clássicos consideravam a data da fundação da cidade. Então, a presença da astrologia na cultura romana no século I a.C. é evidenciada pelo Tratado De Divinatione de Cícero. Na obra, Cícero critica os astrólogos que produzem mapas astrológicos que não levam em conta o nascimento e pôr do sol em tempos diferentes para cada cidade. Cícero se refere de forma depreciativa às histórias de poderes sobrenaturais das bruxas, contadas por mulheres velhas e ignorantes. Ele diz assim: quem hoje acredita que o hipocentauro ou a quimera de fato existam? Será que existe ao menos uma mulher velha tão desvairada que ainda morra de medo desses monstros nos quais as pessoas acreditavam? O tempo destrói as falsidades da crendice popular. Da mesma forma, Galeno ataca o livro de Pânfilo, a descrição de ervas, que trata do uso de ervas como amuletos, e descreve tais revelações como inacreditáveis até para crianças pequenas. Luciano é outro que ridiculariza como fraude um oráculo da Bitínia, na forma de serpente. Esse oráculo se chamava Glicon, era a representação do deus Asclépio, tinha a cabeça humana e que chegou a atrair a atenção do imperador Marco Aurélio. Uma moeda cunhada por Antonino Pio representa o oráculo da serpente Glicon.
para você ver o prestígio que esse negócio chegou. Luciano, ele se refere aos artifícios de mágicas usados por Alexandre de Abonoteicos, pregando as bênçãos de Esculápio, de modo a impressionar os crédulos. Como é que ele fazia? As pessoas colocavam suas perguntas ao oráculo em envelopes lacrados, sendo capaz de encontrar escravos fugidos. O que você botava no envelope? Meu escravo fugiu, como é que eu vou encontrá-lo? Detectar ladrões. Olha, tive minha joia roubada, como é que eu faço para encontrar o ladrão? E isso você escrevia e botava no envelope. Ele também determinava locais propícios para escavações de tesouros e inclusive chegava a ressuscitar mortos. Então Alexandre tinha um artifício para abrir esse envelope, acrescentar o que seria a resposta do oráculo, sem que a pessoa percebesse que o selo foi violado. A pessoa, quando lia o envelope, via a resposta ao oráculo e respondeu, e achava aquilo divino. Essa fraude do Alexandre é descrita pelo Luciano, e ele fala como ele era capaz de enganar multidões com seus falsos milagres. Ele também usava dispositivos mecânicos que simulavam movimentos, fazendo-se passar por um fenômeno sobrenatural. Luciano descreve como o Alexandre ele era um taumaturgo e um falso profeta, apesar do sucesso que ele alcançou. Luciano possuía uma ironia cáustica e investiu contra o charlatanismo não somente de Alexandre, mas também contra o cínico Peregrino Proteu, um antigo missionário cristão que se imolou publicamente em Olímpia. Eusébio de Cesareia, em preparação do Evangelho, ele descreve uma série de fenômenos ocultos praticados por magos como sendo fraudes e a existência de mecanismos usados nos templos para promover ao fiel crédulo a impressão da existência de ações sobrenaturais. Então a gente viu os céticos e agora nós vemos aqui depoimentos do que a gente chamaria de mágicos, pessoas que usam artefatos para criar ilusões e se fazer passar por fenômenos sobrenaturais. Obrigado, então.